Muito boa tarde a você que me dá o prazer da companhia, você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o Amazonas. Nesse clima de festa, embalado ainda, né, pelas homenagens ao meu vizinho, aqui o estúdio contíguo aqui, tá certo? Nosso querido Álvaro Campelo. Nós estamos iniciando e, claro, eu quero aproveitar para daqui da minha tribuna, já que eu pulei o muro, fui lá e prestei minha homenagem ao meu querido companheiro, reiterar aqui meus votos de parabenizações, né, meu pedido de muitas bênçãos para que o Álvaro continue tendo muita saúde, muita disposição, uma vida muito longa, para que ele possa continuar, através das telinhas da televisão, das ondas do rádio, levando prestação de serviço da melhor qualidade e do melhor comprometimento público para a população de Manaus e do Amazonas como um todo. Feliz aniversário, saúde e vida, meu querido irmão Álvaro Campelo. Minha gente, o programa hoje está curtinho, 30 minutinhos só. Hoje tem futebol, a Band entra em campo e aí todos os programas recuaram seus horários e também encolheram um pouquinho. É compreensível. Futebol é o tal negócio. Futebol é demais nesse país, né? Então eu vou receber daqui a pouquinho, imediatamente após o primeiro intervalo comercial, a presença do Dr. Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Você já está vendo aí, já está na sua tribuna, para conversar com a gente sobre uma notícia assim que ganhou as primeiras páginas dos jornais e foi muito comentado, está sendo muito comentado, né? É um tal boicote dos médicos aos laboratórios farmacêuticos que apoiaram a presidenta Dilma. Esses médicos são contra, né, esse tipo de coisa e resolveram não mais receitar medicamentos produzidos por esses laboratórios. A causa e o efeito, né, para usar um termo bem dentro da medicina, dessa posição, a gente vai conversar daqui a pouquinho e ouvir do presidente do Sindicato dos Médicos, que ontem, inclusive, o Dr. Mário Viana convocou uma coletiva com a imprensa. O nosso programa não pôde estar lá, mas o convidamos hoje, sou muito grato por ele ter aquecido o nosso convite, para que ele possa explicar em detalhes, né, a posição do Sindicato dos Médicos em relação a esta posição, né, de uma parcela substancial de médicos brasileiros que estão, evidentemente, tomando esta posição. Tá muito bem? Vamos para um breve intervalo e eu volto direto com esta conversa com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana. Entrevista do dia. Antes do nosso boa tarde, nosso convidado, quero parabenizar aqui a dona Severiana. Alô, dona Severiana, aí na Rua Flamengo, olha só, Rua Flamengo, no Mauazinho, tá certo? É aniversário hoje, eu e a nossa equipe aqui, junto com a nossa querida Francisca, nossa recepcionista, estamos mandando aqui um grande abraço para a dona Severiana, desejando a ela saúde e vida, em nome de todos os seus familiares, parentes e amigos. Tá bom, dona Severiana? Beijo no coração. Muita vida, minha amiga querida. Doutor Mário Viana, prazer recebê-lo, boa tarde. Prazer é meu, Nonato, mais uma vez estar aqui no seu programa e sempre é uma honra estar aqui prestando esclarecimentos à população de uma forma geral e aos médicos também sobre os assuntos ligados à saúde. Perfeitamente, né? Doutor Mário Viana, de que forma se justifica, né, pela ótica do Sindicato dos Médicos do Amazonas, a postura, né, de uma parcela de médicos que resolveram, então, boicotar, né, 4 laboratórios que realmente, comprovadamente, apoiaram com dinheiro a campanha da presidente Dilma, resolvendo não mais receber representantes desses laboratórios em seus gabinetes médicos e também não mais receitar medicamentos desses laboratórios. Então, Nonato, em primeiro lugar eu quero iniciar tranquilizando a população do Amazonas e até mesmo a nível nacional que a população de maneira alguma, né, nem o sindicato, nem o Conselho de Medicina ou qualquer outra associação médica apoia a desassistência à população. A obrigação do médico, em primeiro lugar, o seu primeiro compromisso é com o ser humano, é com a saúde, é uma profissão humanística, né?
Então, não há essa possibilidade. Se, dentro desse contexto todo que a gente já conversou, um determinado laboratório que produz um único medicamento, o que hoje é raríssimo, né? E que for desses laboratórios, o médico não pode, em hipótese alguma, deixar de prescrever, porque é um laboratório que não se afina ou que não tem alguma relação, vamos dizer, saudável, né, com o profissional. E até porque, Nonato, tem que ser dito que no artigo 9º, né, do capítulo 1 do Código de Ética, está previsto que o médico tem autonomia para fazer as suas decisões em termos de terapêutica, em termos de encaminhamento do caso que ele atenda em seu consultório ou no hospital público, né? Então a autonomia profissional tem que ser preservada. E também prevê o Código de Ética que o médico não deve estar atrelado a nenhum laboratório, né? Ele não pode prescrever de acordo com o que o laboratório entende como sendo o ideal, é com a convicção, com a ciência que ele exerce, que é a medicina. E sempre procurando o melhor para os pacientes, né? Nesse contexto, a gente vislumbrou que esse movimento que não nasceu dentro do sindicato, nem de nenhuma outra entidade médica, esse movimento nasceu dentro de um grupo de rede social que é o Dignidade Médica, né, que hoje congrega cerca de 97 mil médicos que discutem sim, né, dentro do previsto na Constituição, no seu artigo 5º, né, a liberdade de expressão, de visão política e tudo mais, pela saúde pública, pela melhoria da saúde pública, né? E esse grupo de médicos que vai de norte a sul, leste a oeste no país, entenderam, né, que alguns laboratórios realmente preferem, né, vamos dizer assim, fazendo uma doação, optar por um governo que a gente sabe que não tem sido muito eficaz no quesito saúde e não tem tido resultados que nós gostaríamos e que seja uma qualidade de saúde, uma qualidade da saúde pública de qualidade para a população. E essa ideia de valorizar o genérico, que já existe, né, a Lei 14 de 2000, né, para melhorar o acesso da população ao medicamento genérico, que é o medicamento sem marca, sem aquele laboratório multinacional, que todos são multimilionários, né, e que realmente tem valores aqui de medicamentos que são de difícil aquisição para a maioria da população. Então, na verdade, esse movimento nasce, às vezes com uma forma talvez não tão bem esclarecida, mas ele tomou agora um rumo que a gente está orientando, que seja a valorização do medicamento genérico, mas nunca, em hipótese alguma, deixar de receitar um medicamento, seja do laboratório A, B, C ou D ou E, que seja único, o que hoje é raro. Cada medicamento hoje, ele tem pelo menos 2, 3 laboratórios, ele tem a sua formulação genérica, então os médicos têm todas as opções de medicar seu paciente sem deixá-lo desassistido. Deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta, para me tirar uma dúvida aqui do telespectador também, doutor Mário. Quando o médico fala assim, eu não vou receber representante, nem vou receitar remédio desses 4 laboratórios, tá certo? Bom, esses laboratórios, esses 4 que estão sendo, na verdade, colocados de lado, né, e recebendo a punição severa desse grupo de médicos, na verdade, eles produzem também genéricos, né? Produzem também genéricos, né? Como é que fica então essa situação? Então, desses laboratórios, vamos lá, eu sou um paciente, né? E o medicamento que eu tomo, tanto genérico como, como é que chamou? Marca. Como de marca, né? Só quem produz é um determinado laboratório. E esse laboratório seja um desses que os médicos resolveram não mais receitar medicamento. Aí como é que fica a situação do paciente numa situação como essa? Em primeiro lugar... Pode acontecer, né? Pode acontecer, né? Mas nós já dissemos isso anteriormente, né? Mas em primeiro lugar quero dizer o seguinte, o médico no seu consultório, ou mesmo numa unidade pública, ele tem uma autonomia profissional, que é prevista, por isso o médico responde por todos os seus atos, né? Então, não receber ou não querer, né, manter algum tipo de relação com um determinado laboratório é uma decisão individual, pessoal daquele médico. E como eu disse aqui anteriormente, nenhuma entidade de saúde, uma entidade médica, está, vamos dizer, à frente dessa campanha diretamente. Nós só entendemos
entendemos que nós devemos esclarecer à população que os médicos não estão agindo de maneira inconsequente. Então, eu queria reafirmar aquilo que eu disse. Se um determinado medicamento produzido de forma como genérico ou como um remédio de marca de um laboratório e aquele medicamento é único, e o paciente precisa daquele medicamento, não se pensa em absolutamente, em hipótese alguma, que o médico deixe de receitar. Então, ontem, na nossa coletiva, eu convidei o Dr. Bernardes, né, e ele se posicionou da mesma maneira, né, e a gente vai colocar uma nota, inclusive, esclarecendo a população e aos médicos, que em hipótese alguma façam isso. Quando não houver uma outra opção, se ele tiver 10 opções, e ele querer escolher a 10ª ou a 7ª opção, é uma decisão dele e ele tem autonomia para isso, e o nosso Código de Ética prevê exatamente isso. Mas quando ele não tem opção, evidentemente que ele não pode jamais pensar de deixar de prescrever aquele medicamento por ser de laboratório A, B, C ou D. Correto. Agora, um médico que de repente venha a se mostrar assim intransigente, né? Ele tem lá um paciente, um grupo de pacientes, cujos medicamentos para o tipo de doença que eles sofrem só são produzidos por um desses laboratórios. E ele não vai receitar. Primeiro, claro, o paciente automaticamente tem o direito de trocar de médico, né? Agora, o médico não estaria também aí infringido a alguma coisa em termos de ética, não estaria sujeito a sanções, a punições, a denúncias, né, junto aos conselhos regionais de medicina, diante de uma posição assim radical? Tudo isso que você falou, e esclareço mais, Nonato. O nosso Código de Ética, ele é um código moderno, foi revisado há cerca de 3 ou 4 anos, vim em várias emissoras de televisão e rádio falar sobre isso, junto com o pessoal do Conselho também, e é um código que prevê as mais diversas situações. Então, no código está previsto que o médico tem que fazer o melhor por seu paciente, sempre. Ele tem que optar pelo que há de melhor, pelo que há de mais moderno, pelo que há de mais eficiente no tratamento do seu paciente. Então, em hipótese alguma, ele pode deixar de prescrever um medicamento, né, que ele saiba que é o melhor para a cura daquela doença, né? E se ele não fizer isso, de alguma forma, se houver uma denúncia, ele poderá, e com certeza, com muito provavelmente, ele será até punido, né? Então, eu acho que isso dificilmente acontecerá. Um médico em sã consciência não vai meter os pés pelas mãos de deixar de medicar o seu paciente da forma adequada, da forma que tenha mais efetividade na cura daquela doença, no tratamento daquele problema daquele paciente. E eu quero, mais uma vez, tranquilizar a população de que isso não acontecerá. Por isso nós vamos providenciar o mais rápido possível. Estamos fazendo a coletiva, estamos vindo aqui, né? Eu deixei lá o consultório para estar aqui com você, porque é importante que a gente passe essa informação para a população e para os colegas médicos que tenham cuidado, né? Mas o médico tem autonomia e tem o direito de fazer as suas opções, né? E os laboratórios têm que tentar fazer o seu trabalho, não podem obrigar a entrarem no consultório do médico ou abordarem os médicos nas unidades de saúde pública e forçar a eles que façam essa ou aquela prescrição. O médico tem autonomia, né? E tem que ser tratado com dignidade, e também os profissionais dos laboratórios não devem ser tratados de forma agressiva nem nada, né? Acredito que os médicos vão saber conduzir essa proposta que nós estamos fazendo de valorizar a volta, né? Valorizar mais o programa dos medicamentos genéricos, que tem um valor mais acessível à população, e isso é muito importante, que a gente prescreva e a população consiga a medicação. Correto. Doutor Mário, mais uma perguntinha. Como motivação para essa campanha, para essa atitude, né, dos médicos, existe assim algum outro fundo de insatisfação? A gente sabe que um deles é a questão do programa Mais Médico, né, que os médicos brasileiros entenderam como uma agressão, principalmente pelo fato de que 80% do salário que ganham esses médicos cubanos, né, não vão para os bolsos deles, vai para o governo de Cuba, né, que é um governo de ditadura, é um governo que já não se entende por que se mantém, né? Quanto mais um país democrático como o Brasil, de forma indireta, né, mas bem visível, bem clara, estar colaborando com esse tipo de atitude
bem própria, né, de países que vivem sob regime de ditadura, né? Fora essa questão do Mais Médico, algum outro fundo de insatisfação poderia estar servindo como pano de fundo e como reforço para essa atitude dos médicos brasileiros? Ô, Nonato, na verdade não há como esconder, né, que a insatisfação, se não de 100%, mas de talvez 90% ou mais da classe médica com o governo federal, ela é absoluta, né? O programa Mais Médico, na verdade, é das grandes agressões que a comunidade médica sofreu nos últimos tempos, né? Foi imposto esse programa de forma atropelando a lei, porque não sei se você sabe, Nonato, que qualquer profissional formado no exterior de qualquer área, a lei prevê que ele tem que revalidar o diploma dele. Nós não somos contra os médicos estrangeiros. Sabemos que temos algumas deficiências de alguns profissionais em algumas áreas, mas é muito mais uma questão de distribuição e de valorização e de segurança profissional, né? Nós temos locais como Brasília e que tem até 6 médicos por cada 1.000 habitantes, né? E a saúde pública de Brasília não é lá essas coisas, não. Eu posso dizer, e aqui parabenizo, né, a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, que se a saúde daqui não é a melhor saúde pública do Estado, mas ela está numa das melhores. Tem dificuldades, tem pacientes no corredor, tem todos os problemas que tem em outros lugares, mas o esforço que é feito aqui, com a participação inclusive das cooperativas, dos médicos e dos gestores, é muito grande, né? Mas nós sabemos que tem um outro problema, que é o financiamento da saúde pública, né? O governo federal, que devia ser o grande financiador, ele é o financiamento mais acanhado, né? Na América do Sul, somente a Argentina investe 6-7% da sua receita corrente bruta, como o Brasil. Todos os demais países, Chile, Uruguai, investem muito mais. Na África, né, os países mais pobres da África investem mais, os governos federais lá, mais do que o governo federal aqui, né? Então a gente sabe que há um desfinanciamento da saúde, há uma diminuição de leitos, e isso tudo acaba recaindo muitas vezes sobre o médico, né? Temos aí outras questões, como é a lei do ato médico, que foi aprovada com vários vetos, com várias distorções, né? E que também foi uma promoção do governo federal contra os médicos, né? Acordo que foi feito em negociações de mais de 8 anos, né? E que recebeu por quase unanimidade da Câmara Federal e do Senado a aprovação total da lei. Quando foi para a presidente Dilma, ela encontrou vários defeitos, colocou vários vetos e aprovou uma regulamentação da nossa profissão com vários problemas que refletem no exercício profissional. Agora estamos aí vislumbrando a vinda dos mais especialistas, preocupados até que o próprio governo possa agora dizer quem é especialista e quem não é. E ser especialista no Brasil exige uma série de critérios que a Associação Médica Brasileira impõe, que o Conselho Federal de Medicina impõe e que o próprio MEC impõe. Colega, para se dizer especialista, cirurgião, gastroenterologista, neurocirurgião, ele tem que passar por uma série de critérios, e isso é uma maneira de proteger a saúde da população. É preciso que a população entenda isso, que as entidades médicas querem uma saúde pública de qualidade. Nós não queremos dificultar a ação do governo. Eu penso que nós precisamos ter um diálogo melhor com o governo federal, né? Graças a Deus, aqui no nosso estado nós temos um bom diálogo, tanto com a prefeitura, temos algumas dificuldades a serem resolvidas. Espero que o prefeito Arthur resolva o problema aí da regulamentação dos médicos da família. Espero que o nosso governador Zé Melo faça a regulamentação da carreira de Estado, que foi aprovada. É o primeiro Estado a ter na Constituição estadual a carreira de Estado para o médico ir para o interior com segurança, não dependendo da boa vontade do prefeito, né? Então nós temos uma série de coisas a nível nacional e a nível regional pendentes, que estão em negociação inteligente, respeitando a autoridade, e é esse o trabalho que eu tenho feito no sindicato. Eu acho que esse é o caminho. Não apoio a agressão pessoal, nada disso, né? Mas realmente não vou esconder que nossa insatisfação, principalmente com o governo federal, é muito grande. Correto. De minha parte, estou satisfeito. Quero lhe facultar câmera e microfone para alguma coisa mais que o senhor queira colocar em cima desse tema, né? Numa comunicação direta com a população de Manaus e do Amazonas, através do nosso Ação na TV, com o intuito de esclarecer, de tranquilizar e deixar bem claro, né?
a posição dos médicos, tá certo, salvaguardando os interesses da sociedade e dos pacientes. Com certeza. Então são duas pequenas mensagens. Primeiro, para a população, que a população realmente fique tranquila. Em hipótese alguma, o sindicato, o Conselho de Medicina do Amazonas vai apoiar que um médico deixe de prescrever o medicamento adequado, seja ele de qual laboratório for. E isso os médicos estão conscientes disso, né? E nós vamos também orientar através deste documento que vamos fazer e publicar de forma o mais rápido possível e mais ampla, né? E o segundo recado realmente seria para os próprios médicos, né? Pedindo que os médicos, se tiverem dúvidas de alguma situação sobre essa questão da campanha dos genéricos, procurem o CRM, procurem o sindicato, né? E façam isso com muita tranquilidade, com respeito, como o médico amazonense sempre teve aos seus pacientes, né? As cooperativas, as sociedades de especialidades, orientando a cada profissional, para que a população já tão sofrida não tenha nenhuma perda, né? E isso, com certeza, já está na consciência dos médicos, e a gente vai só reforçar, porque nós temos certeza que não vamos ter nenhum problema aqui, e acredito que a nível de Brasil. O que houve é que às vezes ruídos de comunicação, a forma como se apresenta às vezes uma certa indignação, que é natural que os médicos se indignem com algumas situações. Penso que a lei eleitoral brasileira precisa mudar, né? Empresas multinacionais, principalmente, financiando campanha, acabam ficando apêndices do governo, e aí existem situações que não é o caso de se abordar aqui, de favorecimento e tal, e etc., e que a gente tem que combater esse tipo de coisa, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar, dizer que o sindicato também atende através de uma ouvidoria que nós temos lá no sindicato. Pode ligar para o telefone 3663-5876, né? Que vai ser feito contato lá com quem de direito para ouvir a população numa queixa, em algum problema também, em que a gente possa estar ajudando, e aos próprios médicos também. O sindicato está lá de portas abertas para todos. Muito legal. Monteiro, temos algum minutinho a mais ainda? Hein, Monteiro? Temos ainda algum tempinho? Já deu, né? Então pronto. Doutor Mário, muito obrigado pela presença. Tinha um outro comentário a fazer, mas eu deixo para o programa de amanhã. Tá bom, muito obrigado. Foi um prazer entrevistar o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, doutor Mário Viana. À vontade, doutor Mário, muito obrigado. A você de casa, muito obrigado. Tá certo, amanhã é feriado, mas tem programa. Ação na TV no seu horário normal, durante o período de horário de verão. Tá certo? 1h15 da tarde, aqui na Band. Grande abraço, uma boa tarde e até amanhã.